tem sido diferente, né? Tem sido mais completo até. Ontem a maioria dos irmãos, só 2 não puderam vir, não puderam mesmo. Alugaram uma van e vieram até lá em casa e jantaram conosco e com a nossa mãe, que realmente trouxe um complemento grande, né? Nunca tinha acontecido isso. Quase todos de uma vez virem a Guarabira. E nós agradecemos a Deus, né? Hoje vocês conheceram a minha mãe, né? Não é mesmo tamanho não, né? Mas nós agradecemos a Deus por essa mulher guerreira que realmente batalhou. Nós perdemos o nosso pai desde 72, ela sustentou, não é? Todos com galhardia, com força, e eu agradeço muito a Deus pela sua vida, não é? Mas, amados, vamos abrir o livro de Deus, o único livro de Deus, como digo sempre, em João capítulo 1. E agradecemos também aos amados irmãos anteciparam até o dia, né? Mandando lembranças, mandando mensagens. E a minha mãe perguntou, antes de sair para cá: você é muito assistido aqui, né? Então, vocês estão demonstrando que ela está notando o que vocês têm feito por mim. E eu agradeço a Deus por esta igreja, que eu amo de maneira extrema. Vocês não têm o melhor pastor, mas uma coisa eu digo a vocês: vocês têm um pastor que ama vocês, não é? Alguém chegou assim: não pode ter uma pastor melhor do que igual o senhor. Eu disse: não, tem melhor, né? Mas eu duvido, né, que tem um pastor que ame mais a vocês do que eu. Isso eu tenho certeza, né? Eu disse João capítulo 1, de 1 a 18. Vocês podem ficar sentados. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunha, para que testificasse a respeito da luz, a fim de que todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram da carne, não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória como do unigênito do Pai. João testemunha a respeito dele e exclama: este é de quem eu disse: o que vem depois de mim tem, contudo, a primazia, porquanto já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude, e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo.
Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Vamos orar ao Senhor. Vamos pedir a sua direção para este momento, para que Deus traga uma lição preciosa às nossas vidas. Eterno Deus e Pai, obrigado pela Tua presença aqui. Obrigado pela Tua presença conosco, a Tua presença em nós, pela habitação do Teu Espírito Santo. Nesse momento, Senhor, suplicamos a Tua graça, a Tua misericórdia. Tu és o Senhor de tudo, Tu controla todas as coisas. E neste momento, Senhor, toda obra do inimigo seja contida e o Teu nome seja glorificado esta noite. O Teu Espírito atue de tal maneira que nos convença, nos ilumine, nos direcione à Tua vontade. Muito obrigado por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, nós vamos estudar hoje, vamos pensar hoje nesse texto tão maravilhoso, extraordinário, que fala da identidade e a obra do Verbo. Amados, João, nesse evangelho, no seu evangelho, ele cuida muito mais de relacionamento de pessoas, relacionamento com pessoas, do que mesmo sinais. Verdadeiramente, ele colocou sinais nesse evangelho, mas poucos sinais. Ele atribui um versículo, diz um versículo que Jesus Cristo fez sinais tão grandes, tão intensos, que jamais poderia ser escrito em todos os livros do mundo. Mas ele registrou apenas alguns sinais. E estes sinais que ele registrou, diz a palavra de Deus, é para que nós crêssemos que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E crendo em Jesus Cristo como o Cristo, o Filho de Deus, nós teremos vida em seu nome. Nós teremos a vida eterna, a salvação, sem dúvida nenhuma. Deus nos dá esta garantia, não porque nós merecemos, mas porque Deus, em sua graça infinita, na sua misericórdia, nos concede esta tão grande salvação. Amados, este livro de João, podemos dividi-lo, né? Não necessariamente será divisão para todas as pessoas que fazem, mas nós poderemos dividir este livro em um esboço de quatro coisas, 4 divisões. A primeira divisão que a gente vê é o que nós lemos, o capítulo 1, versículo 1 ao 18, que mostra aí uma introdução, que apresenta Jesus Cristo como o Verbo de Deus. Apresenta a identidade dele e a obra dele, que nós vamos ver esta noite. Mas do capítulo 1, versículo 19 ao 12:50, Jesus Cristo trata de servir as multidões, ao público, vamos chamar assim, ao público externo, ao público em geral. Isso até o capítulo 12, versículo 50. Mas do capítulo 13 ao capítulo 17, ele cuida dos seus, esse ministério dele, esse serviço dele, ele cuida com os seus discípulos. Ele começando no lava-pés até a sua morte. E nós vemos até a sua instrução, a sua oração sacerdotal, quer dizer. No 18 a 21, ele ali trata do Getsemane até a sua ressurreição e a ida para os céus. Irmãos, o que é que nos traz de lições neste texto que acabamos de ler? No capítulo 1, de 1 a 18. Nós vemos que o autor é João, o irmão de Tiago, os filhos de Zebedeu. João e Tiago eram os filhos de Zebedeu. Nós vemos na palavra de Deus que essa autoria é de João, por quê? Porque por inferência a gente vê que ele é o discípulo amado, aquele que recostou no peito de Jesus Cristo para perguntar quem era o traidor. Mas também nós podemos ver na história, por exemplo, amados, de muitas pessoas da época de João, os escritores, os primeiros escritores retratam isso, mostram que João foi realmente o escritor deste evangelho. Mas também nós podemos ver no historiador, não é? Eusébio, que também testificou isso, que João escreveu este evangelho.
Mas nós podemos também, através daqueles amigos, aqueles irmãos da época de João, contemporâneo de João, até discípulos de João, em termos de ensinamento, como Papias, como Policarpo, que disseram que o autor deste evangelho é João. Mas também nós podemos ver pela inferência bíblica. Mas, amados, nesse texto que nós lemos esta noite, no capítulo 1, de 1 a 18, que nos retrata, nos traz de lições. Como falei já, mostra da identidade e a obra do Verbo. Então nós vamos ver primeiramente sobre a identidade do Verbo. Nós, amados, abra no texto sagrado, no capítulo 1 aí, de João, versículo 1, que diz o seguinte, vamos dizer todos: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Quantas vezes tem a palavra Verbo? 3 vezes, traz 3 ensinamentos extraordinários para as nossas vidas. E nós vamos ver, amados, a letra A, não podemos dizer que a letra A. No princípio era o quê? O Verbo. Isto mostra que no princípio da criação, antes da criação ele já existia. Ele é o Verbo eterno. Ele já existia antes dos tempos eternos. Inclusive, amados, ele existia antes da criação. O Verbo realmente é o Verbo eterno. Ele disse: antes que Abraão existisse, eu sou. E os judeus ficaram preocupados com isso. Ele não tem nem 50 anos e diz que já existia antes de Abraão. Então mostra que este verbo que se trata aqui é o verbo eterno. A segunda coisa que vemos nesse texto é que o verbo estava com quem? Com Deus. Isso nos ensina também algo maravilhoso. Mostra que não só existia antes da fundação do mundo, antes da criação, que ele já estava com o Pai, mas também nos ensina que é uma pessoa distinta do Pai, é outra pessoa. Isso mostra que ele é a segunda pessoa da Trindade. Estava lá no princípio, na criação, e a Bíblia nos mostra isso, que ele fez todas as coisas. Nós vamos ver isso depois, logo. E nós vemos aqui esse verbo que estava com Deus, a pessoa distinta de Deus como pessoa. Veja no versículo 18 a expressão: ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Mostra aí essa separação em termos de pessoa, não em termos de poder, de essência, mas de pessoa. E podemos ver que este verbo é o que se fez carne, no versículo 14, e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. A terceira coisa que vemos aí, da identidade do verbo, o verbo era Deus. Então nós vemos aí, amados, diferentemente das testemunhas de Jeová, que não acredita na deidade, na divindade de Jesus Cristo, aqui o texto sagrado mostra que ele não era um Deus, mas era o Deus conosco. Ele foi chamado de Emanuel. Deus quer dizer Deus conosco. E, amados do Senhor, não era esse verbo, logos, a palavra aí é logos no original, no grego. Esse verbo aí não era o de Platão, o filósofo Platão. Platão dizia o seguinte, que esse verbo, esse logos, é a ideia universal e absoluta. Era uma ideia universal e absoluta. Um dos seus seguidores, um judeu que era helenista, que ele interpretava a Bíblia segundo Platão, segundo a filosofia de Platão, o Filon, ele dizia que o verbo não é a ideia universal.
O verbo não é essa ideia universal e absoluta. O verbo é a sabedoria de Deus. Então, não é a ideia, mas é a sabedoria de Deus. E João, contrastando isso, pensando nisso, porque, por exemplo, o Filon nasceu em 25, mais ou menos, antes de Cristo, e foi até 45, né? Não, ao contrário, foi 25 a 45 mesmo, antes de Cristo, e foi até 45 depois de Cristo. Ele dizia que era a sabedoria de Deus, mas quando João contrastou isso aí, ele disse: não, o verbo não é ideia universal e absoluta. O verbo não é a sabedoria de Deus. O verbo é a pessoa de Deus que revelava-se ao mundo através da sua morte e ressurreição. Então, para João, a ideia, o verbo não era algo abstrato, era algo verdadeiro, era uma pessoa. E para João, esse verbo era quem? Deus. Esse verbo que se fez carne, habitou entre nós. Ele era o verdadeiro Deus. Inclusive, uma das sentenças que colocaram sobre Jesus Cristo, isto é, uma das acusações, é que ele se fazia igual a Deus. Nós podemos ver isso. Abra o livro sagrado, no capítulo 5 de João mesmo aí. Versículo 18. Preste atenção o que é que diz aí o texto. Por isso, pois os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era o quê? O seu próprio Pai, fazendo-se igual a quem? A Deus. Ele era realmente em essência igual a Deus. E nós podemos, amados, ver que o verbo tinha aí para João a natureza divina. Ele era o próprio Deus que se fez carne. Ele era uma pessoa que trouxe e fez uma obra estupenda e extraordinária que nós vamos ver agora. Sobre a segunda coisa que temos para esta noite, é que o verbo realmente fez uma obra extraordinária. No versículo, voltando ao capítulo 1, versículo 3 a 18, mostra aí a obra do verbo. Mas vamos ver 4 coisas aqui que o verbo faz para conosco. Fez para conosco, fez para com os homens. Primeira coisa que nesse texto nos ensina, amados, é no versículo 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Isso mostra qual é a primeira obra: criar. O verbo que se fez carne e habitou entre nós, ele cria. Ele é o Criador. Nada no mundo foi feito sem ele, nada mesmo. Vamos ver no capítulo 1, versículo 16 de Colossenses, o que é que diz Paulo sobre esta verdade que João já trazia. No capítulo 1 de Colossenses, versículo 16, Paulo traz o que ele pensa desse Jesus Cristo, que é o verbo, é que tem a primazia sobre todas as coisas, é acima de todas as coisas. Ele diz: pois nele quem? Em Cristo foram criadas todas as coisas. Foram o quê? Criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Então não há nenhum sentido na sua vida se você não abriga no seu coração, na sua vida, o verbo que se fez carne. Na verdade, irmãos, eu gosto até de ilustrar. A pessoa não pode fazer uma oração coordenada ou subordinada no português se não colocar o verbo.
tirando o verbo fica sem sentido. E nós vemos que a sua vida fica totalmente sem sentido se não tiver o verbo da vida, que é Jesus Cristo. Você pode conquistar tudo, mas você vai perder a sua alma, porque você não tem um verbo no seu coração, na sua vida. Então a primeira obra extraordinária que o verbo fez é a obra da criação. Nós fomos criados por ele. A segunda obra que nós vemos nesse texto, meus queridos, está no versículo 4 e o versículo 9. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. 9. A saber, a verdadeira luz que vinda ao homem ilumina o quê? A todo homem. A segunda obra do verbo aqui, que é Jesus Cristo, o Logos, é iluminar. O homem estava em trevas. O homem se corrompeu completamente. E o homem não pode, de jeito nenhum, em hipótese alguma, conhecer a Deus sem ser pela iluminação do verbo, sem ser por Jesus Cristo. O escritor sagrado registra uma conversa de Jesus Cristo com um dos seus apóstolos. E veja, vamos para lá o capítulo 14 deste evangelho, uma conversa que Jesus Cristo teve com um dos seus apóstolos. No capítulo 14, veja bem a conversa, como se inicia. Olha bem, no versículo 8, replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. E Filipe, há tanto tempo com Jesus Cristo, conversava diariamente e não tinha ideia de quem era Jesus Cristo ainda. E Jesus Cristo disse: Filipe, há tanto tempo convosco, não me conhece a mim? Não é o que ele diz aí? Vamos ver o versículo 9. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco que não me tens conhecido? Quem me vê, a mim vê quem? O Pai. Como dizes tu, mostras o Pai. Então só o verbo é que pode mostrar claramente quem é Deus. É só o verbo é que possa nos iluminar ao ponto de conhecermos verdadeiramente a Deus. O mundo está em trevas. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. E só este verbo é que traz a iluminação para nosso entendimento que quem é Deus, como chegar a Deus, não é? E tem a certeza da vida eterna. Amado, mostra aí, sem Ele, o homem está em trevas, o homem está perdido, o homem está incapaz de conhecer, se chegar a Deus. O Tomé chegou para Jesus Cristo: Senhor, mostra-nos o caminho. Isso nos basta, Nós não sabemos onde é o caminho, não sabemos qual é o caminho. Como é que como vamos chegar? Ele disse: Tomé, eu sou o quê? O caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Mostra que o verbo ilumina de tal maneira que você tem claramente a ideia de como chegar a Deus através do verbo. Em terceiro lugar, amados, da obra do verbo, aqui está no versículo 18, ou no versículo 13. Vamos voltar para o capítulo 1, versículo 13. Capítulo 1, versículo 13. Aqui diz o seguinte: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de quem? De Deus. Veja, amados, novamente aqui o verbo, a terceira obra do verbo aqui nesse texto é de regenerar. A gente chama isso também na teologia de novo nascimento. Nós mostramos que regenerar é a mesma coisa que
nascer de novo. Regenerar é nascer novo, nascer de cima, nascer de Deus. É tornar o homem filho de Deus. Só o Verbo pode, com a sua obra de transformação, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, pode trazer a restauração, a regeneração. Todo homem é pecador, não há homem que não peque, e por isso que o Verbo teve que entregar sua vida completa, morrer na cruz do Calvário para regenerar o homem. A expressão de João é que nós só podemos ser filhos de Deus, só podemos ser da família de Deus, se receber e crer no Verbo, crer em Jesus Cristo. Veja no versículo 2, bem conhecido de vocês, que mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber quem? Os que creem no seu nome. Mostra que este nascimento é de cima, este nascimento é de Deus, não vem pelo um privilégio de uma raça. Os judeus achavam que, por ser descendente de Abraão, eram filhos de Deus, mas Jesus Cristo mostrou bem diferente isso, que até João o Batista mostrou também, que Deus pode até das pedras suscitar filhos de Abraão. Mas Jesus Cristo, não, vocês são escravos do pecado, vocês precisam de libertação. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então vocês não podem se regenerar por si mesmos. O homem está morto, né? A Bíblia diz dos delitos e pecado. Isso aí também não vem por um privilégio de uma posição privilegiada. João, no versículo 11 de João diz aí, né? Registro o que a palavra de Deus diz. Olha, veio para o quê? Para o que era seus. Os seus não receberam. Então não é por ser judeus que está garantido, mas a fé em Jesus Cristo. Inclusive, Paulo aos Gálatas nos mostra isso. A circuncisão nada é, a incircuncisão também não, mas o ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Só o Verbo pode regenerar, pela operação do Espírito Santo no coração do homem. Ninguém pode forçar ninguém a ser, se o Verbo não tratar pela presença, pela direção do Espírito Santo. E, amados, não é por descendência, não é por privilégio humano, não é pelo esforço físico, é o nascimento operado pelo Espírito Santo, pela obra do Verbo na cruz do Calvário. Em quarto lugar, vemos nesse texto, volte ao capítulo 1, versículo 18 de João. Preste bem atenção aqui. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o... Então qual é a quarta obra do Verbo nesse texto aí? Revelar. Ninguém pode conhecer a Deus se não for pelo Verbo. Falamos agora aqui que Filipe disse: mostra-nos o Pai e nos baste. Ele disse: quem vê a mim, vê o Pai. E em outra expressão, no capítulo 10, versículo 30, ele disse: eu e o Pai somos um. Mostra aí, amados, que só Jesus Cristo pode lhe levar a Deus corretamente. Essa história de dizer todo caminho leva a Deus, isso não é verdade na Bíblia. A verdade na Bíblia é que eu só posso me chegar a Deus, só posso ter a vida eterna, só posso ter a salvação se for pelo Verbo Jesus Cristo. Não a religião, mas Jesus Cristo. Paulo chegou a dizer isso: há um só mediador entre Deus e os homens. Quem? Jesus Cristo. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Então, aí mostra que a expressão aí é muito gostosa. No seio de quem? Do Pai. Isso é um hebraísmo, isto é uma ideia do judaísmo que dá proximidade
de amigos, eram bem íntimos do Pai. Era distinto entre pessoas, mas era igual em poder e em essência. Mostra na palavra de Deus reiteradas vezes que Jesus Cristo é o próprio Deus, mas também mostra a separação como pessoa, né? E ele estava em intimidade com o Pai. Mostra aí unigênito. Quanto a Maria, a expressão bíblica é que ele é o primogênito de Maria. Quanto a Deus o Pai, diz unigênito, né? Isso mostra que ele tem a primazia sobre todas as coisas. Ele era divino, está acima de qualquer coisa, né? Agora, amados, o que é que ele revela? O que é que nesse texto sagrado do capítulo 1, de 1 a 18, revela? Jesus Cristo revela. Primeiro, duas coisas aí, ele mostra a revelação do que o verbo traz. Primeiro, graça. Veja aí no versículo 14 e versículo 16, né? 14, o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Isso mostra que o verbo revelou, trouxe graça e verdade. Ele veio cheio de graça e verdade. No versículo 16 diz: porque todos temos recebido a sua plenitude e graça sobre graça. Então, o que é graça? Graça nós podemos dizer que é a disposição favorável de Deus para com o homem. O homem morto em seus delitos e pecados, um homem totalmente vendido ao pecado. A Bíblia nos mostra que o homem sem Jesus Cristo está condenado, mas esse verbo que é Jesus Cristo, que é o Deus que se fez carne, revelou a sua graça. É o ápice de toda a revelação de Deus. Realmente, Jesus Cristo, Deus mandou profetas, Deus mandou homens de Deus, Deus revelou-se pela a criação. A Bíblia, no capítulo 19, versículo 1, mostra isso, que os céus proclamam a glória de Deus, firmamento as obras de suas mãos. Paulo diz que os atributos de Deus, invisíveis e visíveis, se deu a conhecer pelas obras da criação, mas só o verbo em sua plenitude foi a revelação completa. Foi o mistério que estava oculto, que trouxe essa revelação para nós. E tem mais essa, trouxe essa revelação para a salvação até dos gentios, que somos nós. Amados, esse verbo revelou graça, o favor de Deus. Nós seríamos condenados, mas por causa de Jesus Cristo nós fomos salvos. E ele traz também a verdade, que é ele próprio. É a verdade absoluta. Ele veio cheio de graça e de verdade. E como eu disse já, ele expressou isso: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê o Pai senão por mim. Concluindo, meus amados do Senhor, nós podemos ver essa obra do verbo de maneira estupenda quando nós entregamos a vida a Jesus Cristo. Na hora que nós cremos, nós temos a elucidação, a clareza de saber quão grandemente fomos abençoados por Deus. O eterno Filho de Deus, o Verbo de Deus, se encarnou como homem, nascido de mulher, mas de maneira sobrenatural. Essa verdade essencial nega definitivamente a heresia gnóstica do tempo de João, que afirmava que a encarnação não foi real. Mas João, com esse texto, mostra que a encarnação de Jesus Cristo foi real. É o verbo se fez carne. Ateus estão querendo dizer por aí que Jesus Cristo não existiu. Mas a Bíblia, a história mostra isso. E a nossa própria vida, quando cremos nesse verbo, essa transformação que ele produz no nosso coração, mostra que ele é realmente a expressão exata do ser de Deus. Nele habita corporalmente, como Paulo diz, toda a plenitude da divindade. Jesus habitou
né? Tabernaculou no grego, encarnou-se, ele foi real, ele andou por aqui dando a certeza absoluta da vida eterna. Então, amados, precisamos vivenciar esta não só identidade, saber quem Jesus é, mas a obra que Ele fez por nós. É muito importante saber quem Ele é, mas se você não crê no que Ele fez por você, não vale nada, só fica no intelectualismo. Por isso que tem que entregar-se completamente a este verbo, a Jesus, Deus que se fez carne. Deus abençoe.